Meu irmão, eu vou falar agora a verdade. Porque é muitos anos, né, seu Luiz? Sacrificando muitas horas. Eu trabalhava o dia inteirinho. Não, eu comecei a fazer uma análise. Ô, Thiago Nico, me desculpa. Pelo amor de Deus, meu irmão. Você me desculpa, porque eu te critiquei, ele estava certo. Isso aí. Primeiro, eu trabalhava com construção civil. Trabalhava igual um cachorro. Eu trabalhava o dia inteirinho e ia pra aula à noite. Então era assim, ó. 18 horas por dia, desse jeito, fazendo. Sábado e domingo, naquela época, tava na época que tava bombando o Brasil. Na época que os commodities estavam lá em cima, o Lula, no segundo mandato. Tá bombando, né, seu Luiz? Nossa, o povo tava quebrando o pau. Nós trabalhava todos os sábados a gente trabalhava. E nos domingos. Tava direto assim, trabalhava domingo até meio-dia, sábado até... eu trabalhava sábado até 2 horas da manhã, eu lembro quantas vezes a gente fez isso. Esse tempo atrás eu tava conversando com uma pessoa que trabalhou comigo lá naquela época, falou, Robert, pô, não dá conta de fazer aquilo que eu não fazia não, meu amigo, aquilo era loucura aquilo lá que a gente fazia. Aí eu saí da escola, aí eu falei, não, agora eu vou ficar mais tranquilo. Aí eu trabalhava todo dia fazendo, tinha que trabalhar depois do horário, porque a gente tinha que entregar obra, entregar projeto, não tinha como ficar sem trabalhar, trabalhava todos os dias. E nesse meio tempo eu tava aprendendo muita coisa também, porque eu peguei muita responsabilidade, falei, cara, eu não vou ficar trabalhando aqui, eu trabalhei de pedreiro, trabalhei de ajudante, fiz um tanto de coisa. Falei, eu quero evoluir. Aí o que eu fiz? Falei, pô, como que eu vou evoluir? Eu vou ter que pegar a responsabilidade. Aí eu comecei a entender de projeto. Depois que eu entendi de projeto, eu comecei a gerenciar pessoas. Aí eu fui pegando cada vez mais responsabilidade. O que acontece, Luiz? Mas você trabalha, não é isso? Porque você está acumulando experiência. Faz parte do processo. Com certeza. Aí beleza, você acumula toda essa experiência. Eu falei, agora vai ficar mais tranquilo. Não, porque eu tive que entrar na engenharia, porque eu precisava de mais. Tinha coisas que eu não sabia entender de força, de cálculo. Eu não entendia dessas coisas. Eu falei, cara, eu preciso saber disso. Se eu não fizer isso, eu vou ficar pra trás. Fui lá fazer faculdade. Aí nós estudava de noite. Aí pior, que aí saiu da construção e a gente foi empreender nessa área de gráfica, de revista, de jornal. Aí a nossa vida virou um tormento. Por que virou um tormento? Ó, pra você ver que loucura que a gente fazia. O Ayrton é vivo pra ser testemunha, pra falar o que eu tô falando aqui agora. Nós pegava de manhãzinha, acordava bem cedo, começava às 7 horas da manhã. Aí nós ia na pauleira, parava só meio-dia. Por quê? A gente imprimia as coisas, a gente tinha que organizar para fazer a logística durante o dia. Tinha um período do mês que a gente vendia, outro período a gente tinha que entregar. E a gente tentou terceirizar a entrega, só que o povo não entregava direito. Aí eu e ele desenvolveu uma forma de logística para entregar da forma correta. Então ou a gente estava vendendo, ou a gente estava entregando. Ou aí as entregas eram o problema, que tinha 2 etapas. Tinha a primeira etapa da entrega, que, por exemplo, o jornal, você tinha que enrolar o jornal, pôr numa goma, para você poder jogar dentro da casa da pessoa. Porque a gente tentou entregar com o jornal aberto. O que estava acontecendo? Demorava demais. Nós queríamos entregar na moto. Um pilotando e o outro entregando. Aí nós desenvolvemos uma logística americana. Os americanos fazem isso. Óbvio, você vê como é que é um negócio que é bagagem, né? Aprender uma logística lá nos Estados Unidos para aplicar no nosso negócio. Nós ficava o dia inteiro enrolando, além que a nossa mão ficava tudo manchada, aquelas gomas, arrebentada a mão, tudo esfolando a mão. Aí nós enrolava isso aí até 6 horas, acho que até umas 5, 6 horas da tarde. Nós ia pra faculdade, tava fazendo faculdade, eu e o Ayrton fazia faculdade. Chegava da faculdade, nós ia entregar. Aí nós ficava até 2, 3 horas da manhã pra acordar no dia 7 horas da manhã. Ô, Thiago, me desculpa, meu irmão. Eu fui injusto com o cara. Eu fui injusto com ele. Porque quando ele falou isso, no começo, ó, pra você ver o que ele falou, isso, todos os empresários falaram e eu vivi isso aí também. No começo você só tem uma coisa, você só tem a sua hora, você não tem mais nada, meu amigo. Mais nada. Você é um pateta. Quando você é um pateta, você tem que adquirir experiência, conhecimento prático e conhecimento teórico, né, seu Luiz? Técnico. Como que você faz isso? Eu tô te falando pra você da prova viva. Na parte da tarde trabalhando, igual um cavalo velho. De noite, aí nós trabalhava na prática, então nós aprendia as coisas na prática. À noite ia trabalhar com a teoria, que nós estávamos fazendo engenharia, então nós ia estudar na faculdade. E depois da faculdade estava trabalhando porque tinha que terminar o serviço. Porque no outro dia não tinha como entregar eu e ele. Então nós trabalhava naquela época, 7 horas da manhã, parava 3 horas da manhã. Então faz as contas quantas horas eu trabalhava, filho. Faz as contas aí, uai. Tava mais com o Thiago Nico falou que tava 14, 15, acabou com ele, tava 18, 19, fiz as contas. Eu fiz as contas de hora trabalhada. No começo só tem isso, meu irmão, não tem mais nada. Ah, Robert, vai acontecer um milagre, o Robert vai fazer um milagre. Ninguém faz milagre por ninguém, cara. O exemplo assim, ó, cada um tem a sua responsabilidade. Se vocês não assumirem a responsabilidade de vocês, do que vocês querem, isso aqui não é obrigatório. E eu queria deixar claro aqui pra todo mundo, né, Solis? Você tem que deixar claro isso aqui. Se você não tem o instinto animal, se você não é um suicida, não mexe com a empresa no Brasil. Não empreende, não mexe com isso. Vai ficar na CLT, passa num concurso público. Não mexe com isso daqui, porque no começo
vai trabalhar 18 horas, 16, 18 horas por dia e não vai ver nenhum resultado. E ainda vai ter que pagar para trabalhar, né, São Luís? Vai ter que pagar para trabalhar. Ó, pra você ver. A gente tá mexendo com a Sol agora. Claro que a Sol é um trem meio gigante, meio, né? Um trem até meio desengonçado, porque não tem nem referência para trabalhar. Mas a Sol, ela só tira dinheiro do bolso. A Carbonol ficou anos tirando dinheiro do nosso bolso. Lá no começo deu dinheiro, só que a precificação errada, porque a parte técnica era falha, não tinha líder, não tinha nada. Seu Luiz ficou 2 anos tirando dinheiro do bolso para bancar a empresa. Vê se isso aí não é uma loucura. O que tem a ver você tirar dinheiro do bolso para pagar? Tava pagando para trabalhar. Então, um exemplo, o povo não entende isso aí, seu Luiz. Eles acham que é brincadeira, que é só chegar lá e tá tudo bem, que tá todo mundo feliz, meu irmão. Você vê, não é assim que funciona. Se eu não tivesse a experiência que eu tenho hoje para lidar com a parte financeira e entender de todo o ecossistema, porque é outro preço que eu paguei, que aí eu já falei isso para ele, seu Luiz, eu vou falar pro senhor também. Isso aqui é uma coisa que eu adquiri ouvindo de grandes mentes. Conecta com pessoas, faz network, gera valor na vida deles. O que eu fiz? Para grandes bancários que entendiam da parte de capitais e tudo mais, eu vi que as grandes empresas jogavam esse jogo, o que eu fiz? Comecei a patrocinar esse povo. Virei amigo deles, pagava almoço para eles. Quantas vezes que eu fui lá em Ribeirão Preto para conversar com o gerente do Safra, que é um PJ, que o cara manjava tudo da área de captação de recursos. Quantas vezes que eu fui lá no Pinguim pagar chopp para ele, meu amigo, pagar almoço para ele. Pra quê? Pra me absorver o conhecimento dele. Eu tive que patrocinar o cara. Pagou para aprender. Paguei para aprender. Aí você paga para trabalhar, você paga para aprender, você sacrifica toda a sua vida para viver isso aqui. Então eu falo para todo mundo, se não for da sua genética, se você não tiver o instinto animal do empreendedor, não mexa com isso, né, Solis? Pelo amor de Deus, fica na CLT, fica lá no concurso público, não mexe com isso aqui, que isso aqui é uma selvageria. Só que, por exemplo, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei viver de outro jeito. Por mais que você sofra, né, seu Luiz? É por causa do instinto animal, eu gosto disso. Não vai morrer tentando. Vai morrer. Vai morrer tentando sempre, a entendeu? empresa é uma coisa de casamento, né? Ninguém casa para separar. Ninguém monta uma empresa para fechar. Mas isso se mesmo. existe, se é 99% de chance para dar certo, tiver 1 para dar errado, 1%, ainda existe possibilidade, né? Então você... E é aquela estatística aqui, ó, que eu falei, eu tava falando aqui, eu acho que o Elias não tava aqui. A estatística dos Estados Unidos, você pode pegar aí, depois vocês caçam aí a estatística. Nos últimos 100 anos, 99% das empresas americanas quebraram. Quer dizer, 1% só. Nos Estados Unidos, que é o país do capitalismo e do empreendedorismo. No Brasil, eu nem sei. Deve ser 99,9%, eu tenho certeza. Todo mundo aqui é quebrado no Brasil. Então, um exemplo, é uma coisa que não é... A pessoa ela tem que refletir. Falar, pô, velho, eu sou da savana. Eu gosto de caçar. E eu gosto de ter imprevisibilidade. Então vai empreender. Se você gosta de ter conforto, trabalhar as horas certinhas, então você fica na CLT, bicho. Né, seu Luiz? Isso aqui não é brincadeira, cara. Eu limpei mesa 18 meses. Eu fiquei 18 meses limpando 10 mesinhas, limpando as cadeiras de palhinha, para depois começar o movimento. Olha pra você ver. E o que eu falei aí, que demora mais de 2 anos, né? Pra você começar a ver o resultado, você tem que tirar do seu bolso, pagar do seu bolso. Então, velho, olha pra você ver o que ele tá falando aí. Só que essa história do seu Luiz pode trazer aqui, gente, 1000 empresários a contar a mesma história dele pra pior. Ih, já vi história de gente que foi da ponte. Ixi, já ouvi isso aí. Só que foi da ponte não por causa da parte financeira, por causa da parte psicológica. Eu ouvi um caso aí já de um cara aí que levaram o pessoal, tudo levou no pau. Não foi por causa das finanças, porque levou no pau, beleza, vou lá negociar com o juiz, vou arrumar advogado, vou fazer alguma coisa. Mas a vergonha dele foi tão grande de ter quebrado daquela forma que ele suicidou. Aí foi pra baixo da ponte e depois ele pulou de frente de uma escada pra suicidar. Esse tempo atrás descobriram um empresário, o cara teve empresa de caminhão. Coisa fora de sério, você não acredita que o cara é morador de rua em São Paulo. Eu tô te falando pra você, o psicológico. Descobriu, Psicológico da pessoa. Eu já conversei com vários moradores também de rua, assim, gente que tem intelecto muito alto, por causa do desgosto psicológico do cara. Ele faliu psicologicamente. Financeiramente, você dá um jeito. E o Brasil tem uma coisa muito boa no Brasil. Isso aqui eu admiro, viu, no Brasil. O Brasil tem um mecanismo financeiro que ele não acaba com a sua vida. Por exemplo, assim, seu nome foi protestado, você está no Serasa, você tem 5 anos, depois ele limpa. Estados Unidos não, meu irmão, sujou, acabou.
Nunca mais. Em decorrência, você é preso. Ô, filho, os caras te pegam pra te prender. Ué, toma sua casa. A única casa que eu tenho, se for a única casa do Brasil, não pode. A Constituição te protege. Eu só tenho a minha casa. Ninguém pode fazer nada. Nem juiz, nada pode fazer nada com você. É a sua casa. Ali ninguém vai tirar você. Estados Unidos, não. Tchau e benção. Adeus, sai dessa casa. Você tem tantas horas pra sair daqui, tem 24 horas. Se você não sair, a polícia vai lá e te tira. Então, meu irmão, querendo ou não, o povo pode falar mal do Brasil. Mas o Brasil, nesse quesito, ele é muito humano, o Brasil. Então tem esse lado positivo aí. Então, é bom, né, seu Luiz, o senhor conversar aqui, porque os meninos é novo. E eles não sabem o que é a dor do parto. Que dor de parto vocês já sentiram já? Alguma dorzinha de parto? Já sentiram alguma dor do parto já? Dor do parto que eu tô falando, isso aqui, devia as pessoas, o cara ir lá na sua casa te procurar, se o seu nome for pro Serasa SPC, o banco fica te ligando, o juiz te chama você lá no fórum, vocês já passaram por isso já? Alguma coisa desse tipo? Então, não sabe nada, então. Quando às vezes no fórum, nossa senhora, cansada. Por fim, eu prestei serviço pros caras do fórum lá, eu já era conhecido lá, os advogados me conheciam, eu ia por causa de consultoria, fui por causa de negócio, tive lá várias vezes, cara. Quando você quebra... E as primeiras vezes, fala aí, seu Luiz, quando você vai lá a primeira vez de frente ao juiz, é ou não é a coisa mais louca que tem? Sou psicológico, né? Você só pensa assim, o juiz vai bater o martelo aqui, você pensa que vai ser preso. Porque você tá ali de frente a um juiz, um escrivão, e o outro cara te acusando. Né, seu Luiz? Vixe. Você fala, vou ser preso, caralho. Então, ó, pra você ver, aí o exemplo, pessoa que vai atrás de você, que você tá devendo, aí você tem que ir lá negociar a pessoa. Negociar com ela. Acabou o dinheiro, meu irmão, o cara faliu, tá devendo a agiota. E aí, filho? O agiota te ameaça de morte. Meu amigo, não é brincadeira, né, seu Luiz? A pilha que você tem, leva embora. Leva tudo que você tem, leva tudo, não sobra nada. Então, o exemplo, assim, uma coisa que todo mundo tem que parar pra pensar. Será que eu tô disposto pra viver essa dor? Tem um prêmio, viu? Tem um prêmio. Se o cara também alcançar o prêmio, também acabou. Aí você vai ser o mestre dos mestres. Mas será que a pessoa tá pronta pra enfrentar aquelas dores? Isso aí que a pessoa tem que colocar na ponta da caneta, né, seu Luiz? Porque o cara, quando monta alguma coisa, começa a dar certo, a primeira coisa que ele faz, já troca o carro. Tem um carro em velho, já compra um carro novo, já põe lá 60 meses para pagar. Aí a casa tá meio quebradinha, ele vai lá, reforma a casa. A hora que ele vê, ele fundou tudo. A empresa afunda, porque tem as baixas, né, seu Luiz? Depois que virou o bico para baixo, meu irmão, ninguém segura mais. Oi. Tinha uma história parecida dessa que vocês fizeram, a consultoria que acho que era um casal que tirava o dinheiro do caixa da empresa para ir festejar ele e deixar a empresa lá festa. Não, eles manipulavam o caixa. A gente dando consultoria, aí nós descobriu que eles mesmos estavam manipulando o caixa para enganar a gente, para tirar dinheiro da empresa. Aí eu falei pra eles, a empresa é de vocês? Não, é loucura isso aí, isso é coisa de empresário. Só que acontece, é o que o seu Luiz falou, velho, é um jogo assim, né, seu Luiz? O Elon Musk fala, isso aí é interessante, né? É mascar vidro e pular do abismo mascando vidro, empreender, é a mesma coisa. E olha pra você ver, todo mundo tá sujeito à quebradeira. Pega o Ike Batista, né? O Ike Batista na glória dele, o 7 homem mais rico do mundo. O Ike Batista, todo mundo chamava ele pra entrevistar ele, o Jô Soares, os jornais, a Roda Viva, tem uma entrevista dele no Roda Viva, todo mundo elogiando ele. Grande Ike Batista, o maior empreendedor do Brasil. Os caras chamam ele até de Barão de Mauá. É o Barão de Mauá. Esse homem é macho. Ah, meu amigo, quando veio a quebradeira não sobrou nada. Pior de tudo, ainda foi preso. O cara foi preso, velho. O cara foi preso. Olha pra você ver. Empreendedorismo, a última mina de diamante dele, parece que tomaram, né, agora. Não, tomou tudo, só. Ele ficou sem nada. Tomou tudo, ele não tem nada. Trancaram todos os bens dele, prenderam ele de forma injusta, porque, por exemplo, se a gente for analisar, o setor dele era privado, e ele não tinha nada a ver com a parte pública. Quem tinha a ver com a parte pública? As empresas que prestavam serviço de licitação, o Odebrecht, as empresas lá, Camargo Correia, e colocaram ele no meio do bolo só porque ele conhecia na época esqueci o nome dele lá, o governador do Rio de Janeiro. Esqueci o nome dele, gente. O bicho também é perigoso também. Brizola? Não. Foi o último aí que teve aí na época do Lula. Esqueci o nome dele. Aí o que acontece? Só por causa dele ter esse contato com o político, prenderam ele. Deixaram ele preso lá. Pra você ver como que o empreendedorismo é injusto. Ele não é justo. Não é justo. E qualquer pessoa, meu amigo, tá fadada a fracassar a qualquer momento. Aí vem aquele negócio. Se o cara tem experiência, se o cara tem capacidade, o cara tem a mente, pode tirar tudo que ele tem, que ele vai, né, seu Luiz, ele vai voltar novamente.